O desafio que o presidente nos deu foi de coordenar as ações prioritárias, as ações de governo, e o objetivo é materializar todo o seu programa de governo apresentado durante a campanha, que tem como prioridade, carro-chefe, o que ele está trabalhando para aprovar agora, que é a PEC, que é o início, eu diria, do trabalho para alcançar o fim da fome e a garantia mínima que as pessoas tenham condições de, como ele próprio diz, tomar seu café da manhã, almoço, jantar e ter dignidade para buscar um emprego, para educar seus filhos. E, paralelo a isso, fazer com que o país cresça, que os investimentos retornem, que tenhamos geração de emprego e que as pessoas possam sair paulatinamente e progressivamente da condição de beneficiários do auxílio para pessoas que passam a ter uma renda e, portanto, se torne desnecessário que elas dependam do auxílio na medida que tenham uma renda que lhes dê condição de sustentar as suas famílias. Então, a prioridade nossa passará por incentivar e articular com os outros ministérios o retorno dos investimentos, a conclusão de obras paralisadas, e nós, infelizmente, vocês já devem ter ouvido os relatos de outros grupos de transição, mas o quadro é muito grave, tem muitas obras paralisadas. Eu já fiz contato com o ministro do TCU para fazer o levantamento que eles têm e que eles próprios dizem que não é um levantamento preciso do que tem paralisado ou inconcluso. Mas só para dar um exemplo, na Bahia nós devemos ter, só na Bahia, de obras de escolas, creches, quadras ou obras que têm a finalidade a educação em convênios com os municípios, nós devemos ter paralisado em torno de 500. Só para falar do item educação de convênios com o município da Bahia. Não sei se essa é a média por estado, e nós estamos de hoje para segunda pegando detalhadamente essa relação, mas é um número absurdo, principalmente se tratando de temas tão fundamentais para a transformação da vida das pessoas, que é a educação. Então essa será uma prioridade nossa, buscando retomar o mais rápido possível essas obras. Buscaremos materializar aquilo que o presidente tem reafirmado, que é uma articulação com os estados brasileiros e com os municípios. Por isso pretendemos fazer reuniões regulares com os governadores e com os estados para preparar uma agenda, uma pauta que a gente possa dialogar do ponto de vista das ações de Estado, das ações de investimento, mas também uma agenda que se desdobre eventualmente em ações que precisem de votação no parlamento. Então nós buscaremos envolver de forma permanente e regular os estados brasileiros nesse novo pacto de governança que o presidente Lula tem falado, que se baseia no diálogo, assim como nós articularemos junto com os outros ministros, com as pastas devidas, a volta do diálogo com os setores empresariais, com as diversas cadeias produtivas, para que as medidas a serem adotadas, como quer o presidente, seja fruto de um intenso diálogo, de um intenso debate com os empresários dos diversos segmentos industriais, agrícolas, de serviços, e, portanto, que isto ajude a alavancar também investimentos. Nós buscaremos organizar e intensificar o retorno dos investimentos também através do número de concessões e de parcerias público-privadas. Vamos estudar isso. Os estados brasileiros têm tido sucesso, vários estados brasileiros, a Bahia é um deles, o Ceará, o Piauí, outros estados brasileiros, nesta modelagem de PPPs para alavancar investimentos, o que sai desse aprisionamento do colapso fiscal que nós estamos nesse momento e possibilita obras de infraestrutura de longo prazo e estruturantes que ajudariam a retomada dos negócios e na atração de investimentos. Então essa será também um foco nosso
buscando fazer com que tenhamos a elevação do número de concessões e, eventualmente, a participação do governo federal, ou isoladamente ou em parceria com os estados, em projetos de PPPs. Transformando aquilo que nós conhecemos de inúmeros problemas do Estado brasileiro, para citar a questão do saneamento básico, oferta de água, oferta de rede de esgoto, transformando em investimento, transformando o problema em oportunidade e, portanto, fazendo com que investidores, inclusive internacionais, que têm muito interesse em esse tipo de negócio, ou seja, que têm receitas firmes que se materializam ao longo de 30 anos, então fundos de investimento que têm como lastro fundos previdenciários no mundo inteiro se interessam muito por esses investimentos e acho que isso é uma excelente oportunidade de, dialogando com os estados, buscar formatar e formular. O governo federal até aqui não tem tido experiências além das concessões em PPPs e nós queremos introduzir essa temática como um elemento de intensificar os investimentos em nosso país. Nós não podemos ficar nesse ciclo vicioso de recessão, de desemprego, de crise, de colapso fiscal, de queda de arrecadação. Então, nós precisamos iniciar um ciclo virtuoso e esse ciclo só começará com a elevação de investimentos. E na limitação de investimentos com recursos orçamentários, nós temos que buscar investimentos em parceria com a iniciativa privada e nós buscaremos esses novos formatos já implementados de forma regular pelos estados brasileiros. Mas vai ter alguma reestruturação no Ministério? Como? Quais as prioridades para esses investimentos? Olha, em todas as áreas onde a gente identificar possibilidade imediata, rápida. Eu citei aqui a área de saneamento, poderia citar outra área de energias renováveis. O Brasil hoje é uma referência mundial. Quando se fala de energia limpa no mundo inteiro, se olha para o Brasil. A eólica solar e agora com plantas de hidrogênio, nós teremos a primeira em funcionamento já no primeiro semestre do ano que vem na Bahia, mas tem outros projetos sendo discutidos em outros estados brasileiros. Então há um nítido interesse da iniciativa privada por essa área no mundo inteiro. Assim como hoje você tem aí cerca de 10 a 15%, por exemplo, da energia gerada no Brasil, solar e eólica, 10 a 15% todos os dias são jogados fora, por falta de linhas de transmissão, porque ao longo dos últimos anos, desde o governo Temer, não se fez como no fluxo que deveria ter sido feito, o leilão para investimentos privados, que seriam remunerados no longo prazo, para viabilizar o escoamento dessa energia. E hoje temos muitos projetos em carteira, alguns deles já fruto de leilão, ou mesmo para oferta no mercado livre, de investidores que estão com o projeto pronto, áreas reservadas, áreas licenciadas, e que só não iniciam porque não tem a previsibilidade da linha de transmissão. Então, na medida que a gente identifique isso junto ao Ministério competente ou aos ministérios competentes, nós iremos buscar articular, apoiar, intensificar para que tenhamos já no ano 2023 um início de leilões para o chamamento da iniciativa privada para participar. Nós buscaremos fazer de forma regular leilões de transmissão, senhor? Linhas de transmissão, isso, linhões de transmissão. E outros investimentos privados, eu citei saneamento, eu citei linhas de transmissões, podia citar outros. A ideia é revisar o marco do saneamento e o PAC fica debaixo da Casa Civil, pelo que eu estou entendendo? Olha, isso nós vamos até domingo, o presidente está marcando uma reunião para discutir, bater o martelo no organograma final de como ficarão os ministérios, como ficarão cada caixinha, como ficará... Não, com todo mundo não, não sei quem ele convidará. Ele me convidou, não sei quem estará presente. Ele me convidou, me convidou há pouco. Em Brasília mesmo? Em Brasília. Ele ficará final de semana em Brasília, que ele quer... Olha, essa é uma das coisas que nós vamos conversar. Mas independente do PAC ficar ou não dentro da Casa Civil, a Casa Civil vai trabalhar
com ou sem ele ficando dentro, a Casa Civil participará ativamente disso, porque isso envolve retomada de investimentos. E a Casa Civil trabalhará de forma permanente, articulada, ao lado e com cada ministério para alcançar, como eu disse antes, o programa de governo do presidente Lula. Então essa é a função, é uma função de gestão. Então eu quero deixar claro que a minha ida para a Casa Civil e o presidente é para ajudá-lo na gestão. Eu não farei articulação política, o presidente ainda nomeará quem o fará. Ele já prometeu terça-feira aí. Essa articulação política vai ser necessária para iniciar todo esse processo. Não, aí eu diria que da PEC lá, semana que vem na Câmara. O senhor vai trabalhar, arregaçar as mangas de lá para o voto? A articulação política, estrito senso, não será feita por mim. Obviamente, quando nós formos discutir com os diversos segmentos, por exemplo, empresariais, isso é articulação política. Só que a articulação política de conteúdo programático, de conteúdo gerencial. No caso da PEC, a articulação política estrito sensu ficará a cargo do ministro de articulação política. Estados e municípios ficará com a Casa Civil? Como? Estados e municípios ficará com a Casa Sim, Civil? sim. E a Segov? Porque entes federativos é com a Segov. Então vai passar... Esse desenho, o presidente disse que em linhas gerais ele voltará com o organograma do Lula 2, vamos chamar assim, do segundo mandato do Lula 2, aquele é o organograma básico que ele tem em sua mente. Assim, ele me disse que esse organograma, mas que os ajustes ele vai definir, como eu disse antes, no domingo, mas o esqueleto básico, vamos chamar assim, é o esqueleto básico do Lula 2 que ele quer retomar. Ministro, o senhor já tem Estados e municípios, não vai ser a Segov. Entes federativos vai ficar com a Casa Civil. Olha, aqui nós buscaremos atuar de forma articulada, transversal e chamando todo mundo para participar. O esforço é gigantesco. O desafio nosso é de unir o Brasil. Se a gente quer unir o Brasil, o primeiro passo é unir todo mundo que esteja dentro do governo. A minha experiência, quanto mais você tirar o conceito de caixinhas isoladas e implementar o conceito transversal do governo, o governo funciona melhor, funciona mais rápido e as coisas são mais eficientes. Esse modelo antigo de caixinhas isoladas, ele, na minha opinião, não garante agilidade, eficiência e rapidez que um governo, que o presidente Lula quer. Então nós articularemos e trabalharemos sempre para as ações transversais, articuladas, que muitas dessas ações envolvem mais de um ministério. Eu falei aqui de linhas de transmissão, falei de energia renovável. Então não ficará a rigor só com o ministério que cuida de Minas e Energia. Porque para isso, por exemplo, o licenciamento ambiental é fundamental, a agilidade no licenciamento. Então, se a gente quer uma execução rápida, nós temos que envolver todos os entes que, direto ou indiretamente, possam ter influência sobre aqueles projetos. Então, nós buscaremos agregar o máximo de caixinhas possíveis, principalmente as que estão dentro do Palácio. Então, seja a AGU, a Secretaria de Governo e todos os outros ministérios e fora dos ministérios também que tenham envolvimento. Ministro, o senhor falou aí saneamento, o senhor não respondeu, ministro, sobre o marco do saneamento. Sim, desculpe. Não, nós vamos olhar com carinho essa questão do marco do saneamento. Tem uma lei votada, depois tiveram decretos regulamentadores. Nós vamos identificar, dialogar, como orienta o presidente, com o setor privado, vamos dialogar com as empresas públicas estaduais que representam aí mais de 85% do saneamento do Brasil. O que nós queremos é destravar os investimentos. Entendemos que no formato feito anteriormente, isso ficou engessado e por isso, desde que foi votado e regulamentado, nós não vimos uma explosão como se esperava de investimento de saneamento. E na condição de governador, lá atrás eu havia dito isso, que a regulamentação engessou ainda mais a lei que foi votada. Tinha tido um acordo no Congresso, se mudou o acordo na votação final e a regulamentação piorou ainda mais. Então nós buscaremos fazer ajustes